Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma edição do Podcast Mais Fute, o seu encontro semanal com tudo que há de melhor do nosso futebol paraibano. Eu sou Leonardo Abrantes, eu estou ao lado dele, Ramon Araújo, como você está? Estamos noivando? Estamos de branco, né? Todos de juntos, de branco. Exatamente. Não é festa nem de Iemanjá, não é nem Ano Novo, nem casamento, não é isso? Pois é, mas estamos na estica. Exato. Nem batizado, né? Que batizado também tem que usar vestes brancas. É? Exatamente. Eu não lembro do meu batizado. Batizado tem que usar vestes brancas também. Mas aí o importante é que nós estamos vestindo o branco, né? Da vitória, né? O branco, se bem que, né? Então. Tem um outro branco que não foi de vitória. E jogou de branco, né? Exatamente. Pô, rapaz, que A gente faltou essa coincidência, foi, né? Pra todo... Porque foi uma coincidência a gente ficar estar aqui tudo de branco. feliz, né? Mas vamos falando sobre as coisas boas, vamos falar sobre Botafogo também. A gente vai falar o quanto essa equipe está iludindo seu torcedor. Será que o torcedor está iludido, Amor? Não tem como não estar iludido, Leonardo Abrantes. Aí depois desse jogo, né? Exatamente. A expectativa aí é mais alta do que noivo antes da lua de mel, não é? A expectativa é nas alturas, né? E acho que não tem pra onde correr. O torcedor do Botafogo tá nessa expectativa. Não tem como não acreditar que o acesso vem esse ano. Pois é, até porque o Botafogo tinha algumas questões que a gente sempre comentava e nessa última partida, ó, praticamente zerou, né? Exatamente, meu querido. Inclusive, detalhe importante, né? Uma das coisas que vinha sendo bastante criticada era o sistema defensivo do Botafogo. A última vez que eu vi um 0 à direita. Exatamente, já fazia alguns jogos, né? A última vez que o Botafogo tinha vencido sem tomar um gol foi 21 de julho, quando enfrentou o ABC no Almeidão. Olha só. 1-0. Estávamos lá, não é isso? Não lembro. Eu estava, pelo menos eu me recordo que eu estava. Sério? É. Foi o jogo contra o ABC, inclusive partidaça contra o ABC. Eu lembro que eu fui no jogo contra o Remo, não foi? Rapaz, boa pergunta. A gente ficou. Eu não sei se você estava trabalhando pela TV ou se você não pôde ir. Pela TV ainda não. Foi não, né? Não. Então foi. Eu fui e você não pôde ir, eu acho. Pois é, alguma coisa assim, né? Foi o dia que eu fiquei sozinho lá e fui entrevistando a galera lá. Foi a primeira vez que eu fui pra essa experiência sozinho. Abandonado. Exato. Eu já fui abandonado outra vez também. Exato. Acontece. Faz parte, né? Com certeza. A gente vai falar também, obviamente, do 13. Galo! 13. Ô, Galo. Que coisa o 13, viu? A gente tava com tanta expectativa e logo nos, 30 minutos de jogo já tava 2-0, um expulso, veio outro gol. Foi uma paulada, mas... A esperança, né? A esperança é a última que morre. Exatamente. Mas até assim, porque... não usando esse discurso batido, mas realmente o 13 tem chance, né? Não, com certeza, né? A Cebola fez o Galo chorar, mas a gente não pode esquecer, né, que a cebola, ela pode ficar muito gostosa no tempero, no molho, né? Então, o 13 tem como reverter essa situação aí. Eu acho que a situação tá grave, tá. Até porque eu citei durante a semana, né, que esse jogo ia ser essencial para definir o futuro das duas equipes na competição. A situação tá difícil pro Galo, mas não tá impossível, né? Agora, o histórico, pelo menos no ano, desfavorece o Galo, né? A outra vez que o Galo esteve desfavorável no placar numa partida de eliminatória, não conseguiu reverter o placar e foi eliminado do Paraibano. Pois é. E também vamos atualizar todos vocês sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano que tá aí rolando. Já estamos embarcando aí quase praticamente na terceira rodada, né? Então... vamos atualizar um pouquinho a classificação, os jogos e a situação um pouquinho das equipes, né, Ramon Araújo? Exatamente, meu querido. Vamos começar falando do nosso Belo? O Beludo. Coisa boa primeiro, né? Coisa boa primeiro porque não tem como não elogiar a decisão do nosso queridíssimo Evaristo Pisa em surpreender a todos com a belíssima trinca de meio-campistas do Botafogo, né? E trinca de volantes. Exatamente. As pessoas acham que volantes, né, é aquele jogador pesadão. Não necessariamente. Não necessariamente. Inclusive, foi um negócio que ele até falou na coletiva, que foi justamente os volantes, eles têm cada um a sua característica. O Lídio é um jogador mais defensivo, que tem uma qualidade de passe. O Mantuan é um jogador que, na escalação, foi utilizado como aquele que mais se aproximava dos atacantes. Sim. E também tinha o Pedro Ivo, não foi? Pedro Ivo, que voltou, e é um jogador que ele é o Thalisson Guri. Perfeito. Eu gosto muito... porque o Thalisson já é guri, né? E eu gosto muito do Pedro Ivo porque ele chega muito bem na parte ofensiva do campo, né? Sim, aquele jogo box to box. Exatamente. Famoso. Eu tava com vontade de falar isso, mas eu vou deixar o Léo comentar. Obrigado, Ramon. Vou deixar o Léo falar, Meu que é mais momento bonito. De brilhar. É verdade. E quando eu falo box to box, não é a mesma coisa do
box to box, tá ligado? É diferente, pô, é diferente. Mas é isso, pô. Eu gostei muito dessa escolha do Evaristo Pisa. Pensando nesse aspecto do meio de campo, a gente citou, né? Qual seria essa dupla de volantes ideal para a equipe do Botafogo? E talvez a resposta não seja uma dupla, né? Seja realmente uma trinca ideal. Um complementa o outro, um faça o outro conseguir jogar. Eu acho que isso pode ser o grande benefício que o Botafogo possa ter tirado dessa última partida contra uma das equipes que vai estar agora no outro grupo, mas que terminou ali entre as primeiras colocadas do campeonato. Então, acho que foi um teste de ouro que o Botafogo tinha para fazer, uma ótima preparação para essa fase final. Essa fase agora é de... que eu não vou colocar como de mata-mata, mas é que cada jogo vai ser um mata-mata pro Botafogo. Vai ser um jogo eliminatório. O Botafogo, pelo menos, tem que encarar dessa forma. E eu acredito que a maneira como o Evaristo Pisa sai dessa partida, com mais um meio de campo testado, e que pode realmente dar sequência nesses próximos jogos, né? Você tendo outra variação ali de jogadores também na frente. Você tendo, por exemplo, o Henrique Dourado marcando o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, que é importantíssimo isso. É importante a gente frisar isso. É sensacional. Acho que assim, quando a gente observa o contexto, o Botafogo tinha essas duas partidas para fazer delas uma excelente preparação para a última fase do campeonato. E acho que o Botafogo fez muito bem o seu dever de casa e fora de casa. Não, com certeza. Não só as duas últimas partidas, mas as últimas 5 partidas, né? O Botafogo teve aí um bom tempinho aí para se preparar, teve uma derrota pro Náutico, teve uma vitória também. Então, contra a equipe do último jogo fora de casa, né? Contra o Tombense. E assim, é interessante a gente pensar nesse negócio da trinca de meio campo, porque era uma discussão que a gente tinha, né? Do tipo, qual vai ser a dupla de volantes? E talvez a dupla de volantes fosse mais importante do que necessariamente o defensor. Sim. Que veio, que estreou, que foi no caso o Romércio. Eu acho que aí é um ponto, né? O Romércio fez uma partida segura, né? Eu acho que ele não precisou... Aí que tá um ponto. Eu não acredito que ele precisou ser muito acionado. Tanto que ele e o Wendel Lomar, na minha visão, eles foram até meio escondidos na partida. Porque muitas vezes a Ferroviária tinha dificuldade até mesmo de chegar na grande área do Botafogo. E outro detalhe interessante, não só a trinca de meio campo protegia essa parte central, como eu percebi muito o trabalho defensivo do Vinícius Leite e do Joãozinho. Complementaram muito, principalmente, né, na questão de, por exemplo, de ultrapassagem, que aconteceu em muitos últimos jogos, do Botafogo tá o quê? Do Rafael Forlan ter que marcar 2. Sim. Isso acontecia muito porque os volantes se espaçavam um pouco, né, a dupla de volantes, e os outros 2 meias que jogavam no 4-4-2, sem a bola, eles ajudavam no meio também, porque senão ia ter muito espaço, até porque o Pipico ajuda muito na defesa. Na disposição que a gente viu nessa última partida, a gente viu que os 2 laterais, Leno e Rafael Furlan, presos, né? Só quando ele estava com a bola em alguma situação específica, o Furlan disparava. O Leno era quase fixo. Exato. Ele não saía de lá. Mas, assim, tinha os laterais presos e tinha os 2 atacantes, os 2 pontas, ajudando e colaborando com isso. Com a marcação, E isso é muito importante, né? Isso é quase que futebol moderno, né? Não existe hoje você atacar sem defender. Exatamente. Até mesmo esse tipo de jogador que não marca hoje em dia, de certa forma, ele tem entrado num certo descarte, né? Uhum. Na preferência dos treinadores dentro de certos elencos. Quando você tem geralmente um jogador desse que não precisa marcar, geralmente é um grande astro, né? Um jogador assim, realmente que o grande papel dele vai ser marcar gol. Eu acho que esse é talvez um dos pontos mais otimistas que a gente pode guardar do Botafogo para essa próxima fase. Eu acho que o Botafogo chega com repertório para a fase final, chega com variações táticas, com um elenco recheado de bons nomes, com jogadores que podem realmente decidir jogos, com uma bola parada muito forte, com um sistema defensivo melhorando a solidez, né? Com seus laterais muito bem definidos, com seu meio de campo muito bem formado, com seus atacantes marcando gols. Eu acho que não existe melhor forma de chegar. Eu acho que era um dos pontos que a gente mais falava, né, Léo? Que é importante o Botafogo não chegar numa decrescente para essa fase final, chegar numa crescente. Eu acho que o Belo chega nessa crescente para essa fase final. Por isso que é tão difícil a gente não falar de otimismo, sabe? É muito difícil a gente não falar de otimismo, que vai ser dessa vez.
Porque quando a gente olha todo o Fogo fez e vê agora que chega essa fase final, onde a equipe vai enfrentar 4 equipes, que dessas 4 equipes, né, apenas... claro, os resultados foram variados, né? Nós tivemos um empate contra o Remo, nós tivemos uma derrota contra o São Bernardo e nós tivemos uma vitória contra o Volta Redonda, né? Mas quando a gente olha alguns cenários, né? A derrota para o São Bernardo é fora de casa, num gol, assim, nas últimas. A vitória fora de casa contra o Volta Redonda, que dá um ânimo, né? Que dá uma expectativa de que a equipe pode fazer 2 resultados positivos contra essa equipe. Então, assim, é um desafio grande. Quando a gente olha, a gente sabe que é um desafio grande, porque por mais que o Botafogo tenha terminado no primeiro lugar, eu acho que o grupo do Botafogo é o mais difícil. Por mais que tenha a melhor campanha, o grupo do Botafogo ficou mais difícil. Mas eu vejo também com essa perspectiva de que o Botafogo ele tem condições de conseguir essa classificação, porque chega como a melhor equipe deste grupo, na melhor fase das equipes desse grupo Botafogo. E justamente o Botafogo, ele vem numa pegada muito interessante que a gente está sempre elogiando aqui desde o começo do campeonato, desde o trabalho do Evaristo Pisa, que é o trabalho com o elenco. Sim. Eu acho que o Botafogo tem como principal força a qualidade do elenco, né? Algo que muito se discutia na temporada passada, que o Felipe Surya tirava leite de pedra. Nesse caso, o Evaristo Pisa consegue transformar esses jogadores numa grande e bonita canção. Sim. Né? Porque o Evaristo Pisa raramente repetiu escalações. O Evaristo Pisa raramente colocou a mesma escalação para repetir os jogos. Sim. Né? Então isso faz com que o jogador esteja motivado, que isso faz com que tenha novas opções. Então, por exemplo, se o Joãozinho não tá funcionando, né? Você pode colocar um Gabriel Lima, que vem entrando muito bem, não só nesse jogo, como no último jogo também. A gente tem opções do campo, Bruno Leite pode fazer uma função diferente do que, por exemplo, um volante faz. Exato. Então, esse tipo de variação, esse tipo de qualidade de elenco, que foi muito impulsionada pelo trabalho do Evaristo Pisa, não só pelos atletas, faz com que o Botafogo chegue muito forte nessa fase. Por quê? Na próxima fase, cria-se vários cenários. Principalmente quando a gente está falando de 6 jogos, 3 equipes diferentes, de perspectivas diferentes, de cenários, narrativas diferentes. Num curto espaço de tempo também. Exatamente. Então, um elenco com muitas opções faz com que o Evaristo Pisa possa... Sei lá, nesse jogo aqui eu preciso de 2 atacantes. Nesse jogo aqui eu preciso de dois meias. Nesse jogo de 2 pontas. Isso faz com que o Botafogo tenha uma grande e vasta opção para que ele possa distribuir as peças na melhor partida ou no melhor cenário de jogo, né? Então, quando o jogo estiver precisando de um Varley Júnior, ele vai estar lá. Quando o jogo estiver precisando de um Joãozinho, ele vai estar lá. Ou Henrique Dourado e Pico juntos. Eles vão estar lá. E isso pode favorecer muito o Botafogo. Eu acho que isso que pode levar o Botafogo à Série B. Perfeito, Léo. E eu assino embaixo em tudo que você falou, sem sombra de dúvida nenhuma. Acabou o programa, né? Acabou. Pode acabar. Mas, e outro ponto também, que é todo mundo chegando saudável, né? Todo Perfeito. mundo se recuperando de lesões, chegando saudável, chegando bem fisicamente para essa reta final. E, cara, não tem como a gente não falar também, assim, elogio feito pela gestão de futebol do Botafogo, né? O Fausto, juntamente com o próprio Evaristo, né? O Afonso também. Mas eu digo assim, cada um complementando, né? Cada um fez parte também dessa construção desse elenco. O Evaristo com suas indicações, né? O Fausto com toda a sua análise ali de mercado, né? O Afonso fechando os negócios, né? Fazendo as contratações. Então, eu acho que também precisa elogiar também esses... Vamos ser honesto também, Ramon. Então, teve também a parte boa, né? Tivemos a parte boa, né? Tivemos uma mesada. Como diriam os grandes antigos, né? O faz-me rir, né? O papel bordado. O faz-me rir, exatamente. Entrou, né? Exatamente. E aí isso ajuda demais. Mas assim, eu acho que assim, foi só um empurrãozinho. Sim. O Botafogo já tava voando, esse dinheiro não ia fazer muita diferença. Até porque o fato do Botafogo estar tão bem na tabela impulsionou algumas contratações. Como o caso do Vinícius Leite, que preferiu o Botafogo do que o Náutico. E no final das contas se deu bem. Tá jogando de titular. Demais. Então é uma questão muito interessante. Antes da gente entrar falar um pouquinho desses jogos, Ramon Araújo, vamos escutar o Evaristo Pisa, porque ele deu uma declaração muito interessante sobre o fato dele ser líder, né? Conseguiu aí uma vantagem boa, terminou líder. Eu perguntei eu mesmo perguntei, gostou? Olha aí. Gostou da pergunta? Grande homem. E obviamente eu fui selecionar a minha pergunta, né?
Então, eu perguntei pro Evaristo se havia alguma pressão, se tinha algum tipo de dificuldade pra equipe nessa competição. Vamos ouvir o que ele falou? Passei primeiro uma delícia. Quem não queria estar nessa situação nossa? Prazeroso, momento que eu pude fazer tudo que foi feito nessas últimas rodadas. E a gente está 5 jogos buscando cobrar-nos a performar, não parar de parar sem pressão. É uma delícia passar dessa maneira. Acho que todo mundo queria estar na nossa situação. Então é uma pressão gostosa. Uma pressão gostosa. É gostoso. Uma delícia. Evaristo Pisa gosta de um... Uma delícia, papai. Uma delícia. Não foi umas semanas atrás que ele falou que... O jogador tem que... foi alguma coisa de dar, né? Foi... Dar o seu melhor. A gente tem que dar tudo. O jogador tem que entregar tudo, tem que dar tudo. Agora vai vir a pressão gostosa. Agora a pressão gostosa, é verdade. O Evaristo Pisa, um grande mestre com as palavras. Sempre... Grande Pisa. Mas falando um pouquinho dos times, né, Ramon? Assim, vamos falar separadamente, rapidinho de cada um. Vamos falar primeiro da sequência de jogos, que é muito importante. O Botafogo vai enfrentar o Remo fora de casa, Volta Redonda em casa, depois enfrenta o São Bernardo. Esse seria o primeiro turno. Em casa não, em casa, fora de casa. Aí o segundo turno, na sequência, São Bernardo em casa, Volta Redonda fora e Remo em casa. Beleza. Dessa sequência eu tenho dois pontos. O primeiro, decidir em casa. Sim. E ter 2 jogos na reta final. Né? Nos últimos 3 jogos vai ter 2 jogos em casa. E o ponto é 2 jogos seguidos com o São Bernardo. É pauleira. Até porque o São Bernardo, na minha visão, né, não sendo clubista, né? Porque eu nasci em São Bernardo do Campo, então eu tenho um apreço pela equipe. Meu irmão mora do lado do estádio. É maravilhoso. Então, assim, eu vejo o São Bernardo muito forte para essa fase da competição. E o Volta Redonda, ele oscilou muito no campeonato, perdeu o centroavante negociado, então é um time que pode incomodar, mas tá mais abaixo do São Bernardo. E o Remo entra ali como uma grande incógnita, né? Exato. Eu acho que, assim, as apostas que eu fiz, né? Assim que eu vi os grupos, dos 2 grupos, o grupo A e o grupo B... Acho que o B tá muito mais acirrado, assim. Então, tá mais acirrado. Porque eu acho que se o Botafogo tivesse no B, o Botafogo com certeza... Sim. Assim, era definitivo. O Botafogo sobe, sabe? Eu acho que a chance era muito maior. Mas olhando assim... 2 times do eixo também. Então... Um carioca, um paulista. Isso que é um ruim, mas o lado positivo é que o Botafogo mostrou que tem força pra enfrentar as equipes principalmente do eixo, né? depois desse jogo, Exatamente. Né? Então, assim, mas na minha opinião, quando eu vi, eu falei que vai subir vai ser São Bernardo e Botafogo. E do outro lado, quem vai subir vai ser o Atlético. E, na minha opinião, vai ser o Atlético e o... Quais foi? Ipiranga, Londrina e pronto. Foi Londrina e Atlético, na minha opinião. Eu concordo também. Eu acho que o Londrina vai 2. subir. Eu imaginei isso. Acho que o Londrina vem mais embalado. Vem numa crescente, né? E também é uma equipe, assim, que jogou Série B por um bom tempo. Talvez seja uma equipe bem cascuda. Isso. É o que eu imagino. E aí, eu vejo a desvantagem... Pra mim, a única desvantagem aí é que justamente o Botafogo vai ter esses 2 jogos em sequência com o São Bernardo. Eu acho que é difícil, até mesmo porque o primeiro jogo vai ser fora de casa, o que coloca uma pressão no jogo da volta. Se o Botafogo não consegue um resultado, pelo menos um empate lá, na volta pode acontecer, e eu digo assim, por isso que pode acontecer, porque o Botafogo se encontrou num cenário parecido ano passado, né, venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, e aí chegou no quarto com essa pressão de vencer. Chegou um momento do jogo que foi pra cima de todo jeito e aí tomou 2 gols do Paysandu e lascou. Lá na arquibancada. Pois é. E aí foi fumo. Falando em arquibancada, a arquibancada do Amigão, nesse domingo, vai ferver. Vai ter que Seja ferver. pelo lado positivo ou pelo negativo. Exato. Precisa de todas as... Se acho que até agora a torcida do 3 fez um belíssimo espetáculo nessa Série D, eu acho que agora mais do que nunca... A torcida tem que se fazer presente. Acho que também lavar suas mãos também, sabe? Exato. Vamos apoiar o time, até porque o time tá precisando da gente. Sim. Se o time não colaborar com a gente não pode fazer nada. A gente tem que fazer a nossa parte. E assim, vai ser muito importante esse apoio. A gente viu no último jogo contra o Altos o quanto a torcida pode fazer a diferença. Exato. Principalmente nas cobranças de pênalti. A torcida tava muito animada. Acho que isso
contagiou muitos atletas. Demais. E eles vão precisar estar contagiados. Exatamente. Não, Porque assim, a jornada vai ser pesada. não, e assim, foi o que eu falei, Léo. É um jogo muito traiçoeiro. O Itabaiana, ele chega com uma pressão muito grande de não ter uma divisão para disputar no ano que vem. É uma equipe que, como eu falei, o futebol de Sergipe vive um momento onde precisa, né, de times que representem o estado. E eu acho que o Itabaiana entendeu muito bem isso. É uma equipe que eu falei, vem crescendo nos últimos anos. Tem um projeto de futebol de Itabaiana desenvolvimento. é do sertão, né? Não é da capital. Não é sertão, mas é interior. É, como se fosse interior lá Sim. de Sergipe. Não é da capital mesmo, não. Mas também não é sertão, né? Não é. Acho que é tipo assim, deve ser uma cidade mais... Um Cariri, tipo um meio termo ali, né? Sim, é um... Mas eu sei que o Itabaiana, como eu falei, era uma equipe que já vinha com uma projeção, vinha num crescimento, desenvolvimento do clube. E encarou esse jogo como um jogo da vida. Sim. Encarou esse jogo como um jogo da vida. Pô, o Itabaiana precisa retornar a justamente colocar a imposição da equipe, ter essa divisão ano que vem. E aí encontrou esse jogo em casa também uma aliada à sorte. Também tem esse lado da sorte, não tem como negar, né? O 13 com um jogador a menos, os gols são gols assim, que não tem como você não dizer que são gols assim, completamente atípicos, né? Golaço de fora da área, gol de falta, gol de pênalti, né? São ocasiões de gols que geralmente não são de jogadas criadas, né? Então você tem esses aspectos que desfavoreceu o 13 em muito, eu posso dizer assim. Mas também tem esse mérito do Itabaiana, de entender que o jogo dentro de casa era decisivo. Sim. Que tinha que fazer o resultado dentro de casa para chegar em Campina Grande pelo menos com uma certa folga. E aí pode muito bem sentar no resultado lá em Campina Grande. Até porque sentar no resultado foi muito importante nesse jogo. Sim. Eles mostraram que sabem fazer isso. E foi interessante a tática do Itabaiana, porque a equipe ela minou o meio-campo do 13, sabe? Eles davam a bola pro Copete e pro Marquinhos ali tentarem construir. Se o Thiaguinho tentasse circular ou se o próprio Gui Campana aparecesse, ele chegava em cima. E isso fazia com que esses dois jogadores não tivessem tanto a qualidade de passe para poder chegar mais à frente, até porque a defesa estava muito bem fixa, os encaixes de marcação estavam muito bem feitos. Isso fazia com que o 13 perdesse a bola e que o Itabaiana saísse em contra-ataque. E foi aí que acabou o jogo. Foi nessa transição ofensiva do Itabaiana que acabou com o 13. Porque a defesa estava desprotegida. Exposta, né? A transição defensiva não estava sendo bem feita, até porque o 13 é uma equipe ofensiva, então tinha muita gente lá na frente. Perdeu aquela bola, os caras já estavam preparados para sair vertical e atacar. Não à toa que, num desses lances, a bola chegou ali na direita, o cara virou e deu um chutão e fez um gol. Exato. No outro, o zagueiro precisou fazer um pênalti. Um pênalti não. O zagueiro precisou fazer a falta e ser expulso, né? E aí depois teve um pênalti que foi uma mão na bola, sabe? Então, isso acaba fazendo com que o 13 tivesse mais dificuldade. Sim. E foi, assim, muito importante. Mas eu acho que o ponto de esperança do 13 é justamente essa. Os 3 gols do Itabaiana foram 3 golpes de sorte. O Itabaiana teve muito mérito, foi melhor na partida, mas foi um gol antológico de fora da área, um gol de falta e um gol de pênalti. Isso são 3 lances, assim, mais difíceis de acontecer. Se a gente fizer isso 100 vezes, isso vai acontecer poucas vezes, né? Em vez de uma bola trabalhada, um cruzamento mais certeiro, uma jogada ensaiada. Então eu acho que o 13 ele tem mais capacidade ofensiva do que o Itabaiana. Isso provou também depois que fez o gol. Sim. Se tivesse continuado naquela pegada e também se o tempo tivesse um pouquinho mais, né? Se fosse mais. 55 minutos, o 13 poderia fazer um 3-2, pegar no momento. Foi salvo ali um pouco pelo gongo. Então, acho que o 13 tem muita chance porque é um time qualificado, a gente sabe das qualidades do 13. Mas é um ponto, Ramon, que agora o 13 vai enfrentar um cenário que ele desconhece, não é? Sim, exatamente. Não é o mesmo cenário que enfrentou, por exemplo, contra na outra chave que me fugiu a memória agora. Enfrentou o Altos e o Asa. E o Asa, que no primeiro jogo foi 0-0. Foi 1-1. Foi 1-1, né? É diferente. É totalmente diferente. E até mesmo se fosse por um gol de diferença, talvez a situação fosse mais amena. É muito mais difícil, a gente sabe, você conseguir vencer um jogo com 2 gols de diferença, principalmente quando você precisa do resultado, né? Quando o resultado tá 0-0 ali, se torna um pouco mais fácil, porque a equipe faz um gol, automaticamente a outra equipe precisa empatar o jogo.
sai mais pra partida e aí os espaços aparecem e aí pode sair o segundo, o terceiro gol. Mas numa partida onde você já começa a partida perdendo de 2-0, é muito mais difícil você ter que correr atrás do placar. Porque você naturalmente vai precisar propor o jogo, sair pro jogo e automaticamente os espaços vão acontecer. E aí o Itabaiana pode se aproveitar justamente disso. Não tem pra que o Itabaiana vir atacar o 3 aqui. Não tem. O Itabaiana pode ser muito bem estratégico e se aproveitar justamente dos espaços que a equipe do 13 pode proporcionar através da sua proposta de jogo. O que eu acho que aí entra um ponto em questão é o 13 vai conseguir sair de uma mesmice. O 13 vai conseguir aplicar variações táticas. O 13 vai conseguir colocar o Thiaguinho para ter mais liberdade para jogo. O 13 vai conseguir fazer com que outras peças tenham essa aparição dentro da partida, né? Como a gente já viu uma outra oportunidade, o próprio Gui Campana, né? Será que o Thiago Alagoano. O Thiago Alagoano vai voltar a ser um dos protagonistas ali fazendo gols? O Wallace Pernambucano é a melhor escolha pro ataque? Não sei. São respostas que o Wagner vai precisar pensar ao longo da semana. Muitos torcedores criticaram também o Copete. Mas ali ele ficou também... Eu acho que a estratégia do Itabaiana também foi muito propícia. Então, foi em cima disso, né? De pegar um cara mais pesadão pra correr de costas. Exato. Não vai funcionar. Não vai dar certo pro 13. Pro Itabaiana vai funcionar perfeitamente. E aí você tem que pensar... Mas se tem um time que pode reverter esse placar, é o 13. Sim, claro. Porque a gente sabe do ataque do 13, do quanto essa equipe estiver motivada. Pode fazer 3 gols na partida, pode sair o primeiro tempo 3-0. Exato. Né? E assim... Mas suposições, né? Exatamente. E cabe aí pensar o Vaguinho se, tudo bem, jogou o campeonato inteiro com 3 atacantes. Perfeito, mas pensar se talvez se uma variação... Eu sei que não é hora de inventar. O torcedor do 13 não gosta de que o treinador invente, né? Eu vi que as pessoas reclamaram muito na partida contra o Altos, que ele decidiu inventar no final da partida, mexeu no time e o time tomou 2 gols. É claro que não é momento para você inventar. Não é momento para você testar agora. É momento de aplicar. O problema é esse. Saber se o esquema tático, o 4-3-3, não dará muitos espaços ao Itabaiana. Se vai ser a melhor formação para poder buscar esse resultado, né? Será que vai entrar já com o Jefinho e fazer uma trinca Thiago Alagoano, Thiaguinho e o Jefinho? É uma possibilidade, você dá mais velocidade ao time. Thiaguinho pelo meio. Pode ser. Só que talvez num jogo que tenha muito cruzamento na área, o Wallace seja importante. Então, talvez seja o nome mais ideal, né? É por isso que eu acho que é interessante a gente ver como é que esse 13 vai se comportar nessa próxima partida. Eu acho que a grande missão do 13 no ano, sem sombra de dúvida nenhuma, força tem, condições tem, a torcida vai dar todo o ambiente necessário para isso. Agora é ver se vai conseguir realmente pôr em prática tudo isso aqui que a gente discutiu e que a gente colocou ao longo do ano todinho, que o 13 é favorito, que o 13 é uma das grandes forças desse campeonato. Até mesmo os nossos alertas, né? Exatamente. Que a gente aqui não pega no pé, a gente só tá pontuando coisas. Exatamente. E a gente reforça sempre isso. O que a gente fala é o que às vezes o torcedor ele não quer ver por conta do momento bom, mas que é necessário que o torcedor fique alerta. Que a própria equipe fique alerta para que esse tipo de situação não faça com que a equipe, né, cometa tropeços tão significativos em momentos cruciais da temporada. Exatamente. Vamos falar agora, Ramon, para a gente encerrar esse programa maravilhoso, atualizar um pouquinho sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Perfeito. Vamos falar aí do Campeonato Paraibano, porque a segunda divisão ela é muito importante e tendo alguns destaques interessantes. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre a equipe do Internacional de Caporã, que a gente aqui esqueceu de onde que ele é no último episódio. Caporã. É verdade. Baita nome, Caporã. Mas a equipe tá tendo disputas judiciais ali sobre quem vai comandar essa equipe. Então a federação falou assim, então não vai nenhum dos dois. E excluiu o time do campeonato. Agora, todos os jogos que envolverem o Internacional de Patos não vão acontecer e vão ser considerados WO 3-0 pra outra equipe. Só quem perde é o time, né? Aí a pois torcida. É triste, né? Porque a gente queria uma competição cheia, os times vão ser prejudicados por conta disso, né? O Sport de Patos, por exemplo, só vai estrear nessa quinta-feira na terceira rodada. Porque a primeira era contra o Cruzeiro de Itaporanga, que pediu adiamento da partida, que inclusive tá jogando neste momento que a gente tá gravando o podcast. Olha aí. Né? Eu, inclusive, daqui a pouquinho eu vou pesquisar como é que tá essa partida. Tá a situação. E também
e enfrentar o Internacional nessa rodada do fim de semana, né, Ramon? E o Cruzeiro de Itaporanga agora, né, ele teve o adiamento da última rodada, mas já tá jogando nessa segunda-feira, volta a jogar na quarta-feira também, né, Ramon? Exatamente, meu querido. Também tem algumas partidas importantes, né, que estão aí para acontecer. Só relembrando um pouco a questão, né, 2 times já jogaram esse final de semana. A gente precisa relembrar como é que tá a situação da classificação do campeonato. Quando a gente vai trazer aí, primeiramente, né, que nessa última rodada nós tivemos o Alto Esporte vencendo mais uma partida, né? Venceu na estreia com dificuldades, né? Nosso querido Jaime tá maluco. Exatamente. Grande Jaime. E nós tivemos agora no final de semana uma vitória mais folgada do Alto Esporte com 4-0. Mas aí já tá liderando o campeonato com 6 pontos, né? O Alto Esporte. Nós temos logo em seguida a Queimadense, atrás do Alto Esporte, com 4 pontos, né? Em 2 jogos. Depois vem o Spartax, na verdade, né? Em terceiro. Nós temos também justamente a equipe do Confiança e Desportiva Guarabira. O Spartax está com 3 pontos, né? É importante a gente frisar isso daí. Sim. A Desportiva Guarabira e o Confiança, todos dois também com 3 pontos. E temos aí, por fim, a Picuiense, né? Isso. Que tem apenas 1 ponto. O Cruzeiro e o Sport de Patos, como a gente falou, né? Teve o jogo adiado. Estão fazendo o confronto... Quem? O Cruzeiro tá jogando agora, né? Tá jogando agora. Exatamente. E aqui rapidinho estão empatando. Sport de Patos e Cruzeiro. Não. Cruzeiro e Spartax estão jogando agora. Sport de Patos joga quinta, né? Exatamente, joga quinta-feira. Justamente sobre essas partidas, vamos ter, obviamente, o Alto Esporte jogando nessa quarta-feira. O Alto Esporte vai enfrentar a Picuiense fora de casa. E também teremos o Confiança recebendo a Queimadense. E na quinta-feira teremos Desportiva Guarabira e Spartax. E também o Sport de Patos fazendo a sua estreia. Time importante aí. O Sport. Sport Lucena, né? Exatamente. Inclusive, esse campeonato ele tá num ritmo acelerado, né? Até mesmo porque eu acho que a intenção é essa primeira fase passar de maneira bem dinâmica. A gente sabe também que a eliminação do Internacional precoce no campeonato já vai deixar as coisas bastante desorganizadas, vamos dizer assim, né? Vai precisar de reajustes e tudo mais. Serão 8 jogos ao invés de 9. Exatamente. Então tudo isso aí já prejudicou o campeonato, e um campeonato que já é curto vai ser mais curto ainda, né, Léo? Exatamente. Mas... E também a gente vai ter que ver... Tem a questão envolvendo o próprio chaveamento, né? Sim. Então, do terceiro ao sexto, eles vão fazer um tipo de playoffs. Sim. Então, é mais competição, né? Um negócio que fica só uma crítica, até mesmo a competição, é o primeiro e o segundo colocado, talvez eles joguem menos. Então, talvez eles estejam menos preparados para poder... que os times que vão jogar, por exemplo, jogos de ida e volta das quartas. É tipo a NFL, né? Que os líderes de conferência, eles já entram na semifinal. Sim, né? Esse aí é o wild card. É, né? É um negócio meio assim, né? Lembrando, nas quartas de final é um jogo só. Isso. Na semi são 2. Na final, de novo, 1. Uma esculhambação, com todo o respeito à minha amada federação, mas vamos ajudar aí, gente. Vamos reorganizar essas coisas aí pra ficar um negócio mais organizadozinho. Pra vocês aí que querem conferir o campeonato paraibano da segunda divisão, querem mais detalhes, entrem aí nos perfis dos times, né? No Instagram, eles sempre estão atualizando aí. Entrem também nos portais, como o próprio portal T5 vai estar atualizando aí os principais jogos, os principais momentos. Também entre nas redes sociais aí, que você pode encontrar, né? Infelizmente a gente não tem uma ampla divulgação de transmissões, temos algum veículo ou outro transmitindo, mas se você for atrás, você vai conseguir encontrar, e também a oportunidade de assistir o jogo pessoalmente, né? Exato. Você que tá ouvindo aqui a gente lá em Campina Grande, tem jogos direto aí no Amigão. O Picuiense joga no Amigão. Isso. A Queimadense joga no Amigão. Aqui em João Pessoa temos o Spartax, temos o Alto Esporte. Temos alguns jogos que estão acontecendo também no Almeidão e tudo mais. Inclusive eles estão jogando no Almeidão esse jogo. Exatamente. E até mesmo vou também, outra coisa, pedir um pouco de compreensão aí. Nós sabemos que é importante a arrecadação, mas dá uma aliviada também no preço dos ingressos. Não precisa cobrar o preço de uma partida, basicamente, do Campeonato Brasileiro da Série D ou da Série C para um jogo de segunda divisão do Paraibano. E hoje é só isso, né, meus amigos? Exatamente. Um abraço, obrigado pela presença. Meu querido, né? muito obrigado. Mais uma semana concluída
Esquecemos semana passada da palavrinha mágica. Exato. Mas a galera já pegou. Qual foi a palavrinha? Qual foi a palavrinha? Eu esqueci agora. Não sabes? Não lembro. Mas foi algo muito emblemático que a gente disse. É que as pessoas pegaram no pulo. Nós podemos utilizar hoje a palavra do Evaristo, né? Qual? A palavra que ele deixou a deixa lá na entrevista. Delícia? Que foi delícia. Mete aí nos comentários. Delícia. Delícia. Pode mandar delícia. Um abraço pra vocês. Semana que vem estamos de volta com mais um podcast Mais Fute. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.